Olá, olá! Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um podcast Elas na Proteção. As histórias extraordinárias de mulheres aqui no canal da Revista Proteção. Eu sou sua host, Fabiana Raulino, sou uma mulher branca, de olhos castanhos, um grande sorriso, cabelos loiros lisos na altura dos ombros e hoje estou vestindo uma camiseta preta e branca, que é o que vai dar para visualizar neste pequeno enquadramento, hoje fora dos estúdios da Animaseg. E por que será que a gente está trazendo um comecinho tão diferente? Porque a gente terminou a nossa primeira temporada. Pois é, eu e minha querida host também, Carolzinha Varela, conseguimos conduzir essas emocionantes, inacreditáveis e muitas vezes divertidas histórias de mulheres extraordinárias da área da saúde e segurança aqui no nosso país. E claro, a gente está indo para uma segunda temporada quentinha, em novo formato, porque vocês não têm uma noção do plot twist que aconteceu no final dessa temporada aqui. Então, para chegar até lá, nós teremos 3 episódios surpreendentes, voltando a falar sobre um quadro muito especial, o Conta Pra Gente. O podcast Elas na Proteção, ele tem 2 quadros que nunca podem faltar, o Conta Pra Gente e o Ela Me Inspira. No Conta Pra Gente, essas mulheres extraordinárias, em toda a sua jornada, escolhem uma pitadinha de conversa para trazer pra gente, falando o que aconteceu com elas de forma muito mais marcante. E nesse primeiro episódio de finalzinho de temporada, aquecendo os motores para a nossa segunda temporada do Elas na Proteção, eu vou trazer 4 mulheres extraordinárias. São elas, Vanessa Bergami, Marta Marcato, Fernanda Gianazzi e Frida Marina Fischer. Cada uma delas contando histórias extraordinárias de carro atolado, onça encarando, blog para acolher mulheres com história de câncer de mama especificamente, histórias relacionadas a mudar a mente de ministros em relação ao trabalho em turno e noturno. Será que quem trabalha em turno pode ir à missa? E claro, uma fala extraordinariamente emocionante de: você carrega a vida e eu carrego a morte. Quem será que falou cada uma dessas frases emblemáticas? A gente vai ver agora no episódio de transição de temporada do Elas na Proteção. O nosso propósito é tornar o mundo um lugar mais seguro. E é essa missão que move nossos mais de 4.300 associados em cerca de 140 países. Então, o primeiro presidente da Associação Brasileira dos Expostos ao Amianto já estava muito dispineico, porque a doença estava já uma asbestose, já estava grave. E o prédio do Ministério, em Osasco, no centro, hoje não é mais lá, tinha uma escadaria e eu ficava no último plano. Me deixaram lá para não criar muita confusão. E porque eu sempre tinha muita gente, todo mundo ia no meu plantão e tal. E eu me lembro subindo a escada com ele, eu com quase 9 meses de gravidez, e ele disse assim para mim: olha, você carrega a vida dentro de você, eu carrego a morte. Isso me toca até hoje, tá? E a minha filha repete isso, porque ela acompanha, imagina, no primeiro mês eu já estava... né? Já estava com ela nas assembleias das vítimas. Eu me lembro, me ligaram, eu estava indo para a maternidade, esse é o outro fato também, um sindicalista tinha acontecido da indústria da bebida, tal, e ele me liga, e eu tô indo para a maternidade, tá? Meio... Eu queria adiar o máximo que eu pudesse, porque eu tinha um monte de coisa para fazer ainda, e o médico falou: de hoje não passa, é hoje, tá? E o que aconteceu? Eu no carro, tá?
indo para a maternidade, ele diz, olha, aconteceu um acidente aqui na Antártica, você precisa vir para cá urgente. Eu disse, olha, eu não posso, tá? Eu tô indo para o hospital. Não, depois você vai. Eu disse, não, eu não posso, eu tô indo para a maternidade. Aí ele disse assim, ué, e desde quando gravidez é doença? Tá? Eu disse, não, é que a minha filha ou nasce hoje ou não nasce, tá? Então, coisas que assim Puxa aconteceram, tá? Fatos pitorescos e trágicos. Ai, gente, tantos, a gente passou por tantos. Acho que os maiores perrengues que eu já passei mesmo é ficar parado no meio da estrada de lama. Várias vezes. Você pega a estrada, você vai em lugar inóspito, no meio do nada, sei lá, tá com o carrinho. Você sozinha? Algumas vezes, sim, outras, graças a Deus, eu estava acompanhada, mas simplesmente para e fala assim, agora. Aí você vê onça, você vê paca, você vê cobra, você vê jiboia, mas ai, o que eu tô fazendo aqui? Então é isso, aí você fica, aí é um lugar que não tem celular, que não pega, aí os caras meio que controlam o seu tempo para você chegar no destino, bem que você não tá chegando, eles vão com um jipe, um trator tirar você da lama, ok, vamos lá, ou você, né, acontece um animal selvagem subir no carro, tenho vários, isso aconteceu várias vezes, a onça olhar pra sua cara, você olhar pra cara da onça, oi, como é que você está? Tudo bem, moça? Isso te impediu ou isso te motivou? Eu adorava, gente, queria poder estar com a câmera para tirar foto, sinceramente, tem coisa assim, que você tá num momento que o celular nem existe, porque é aquele momento que só você e a onça, mas foi ótimo, e era muito engraçado, porque assim, a gente tava andando, aí você vê aquela pata, que não é uma patinha, gente, é uma patona. Aí você pensa, o quê? É recente, porque tá com água ali, é recente. Aí você tá indo, aí você vai aprendendo com as pessoas. Eu falei, gente, então, um de cada lado, não pode estar um na frente e um atrás, porque ela vai pegar o mais fraco. Ela estava grávida, só para você ter uma noção, a onça estava grávida, então ela mudou o hábito, de vez noturno era diurno. Porque ela precisava pegar mais fácil os alimentos, né? Os alimentos que estão mais... Dentro do carro, né? Não, nessa hora eu já estava caminhando, eu tinha fazendo as inspeções. Então a gente estava caminhando, estava eu e mais 2 técnicos. E aí eu olhei e falei, ok. Aí você vê barulho lá, você olha, você vê que ela tá lá, você vê aquela sombrinha no fundo. Eu falei assim, aí eu falei, e eles não sabiam, então foi um de cada lado, nós fomos juntos. E era muito engraçado, porque você cruzava como se fosse uma corrente para sair da área de inspeção. Dali a gente fazia assim, ai, que alívio. Ok, sobrevivi, ela não vai me pegar. Então a gente sabia que não podia ter um à frente, um atrás. Um dos técnicos já era bem sênior na época, o outro jovem. Falei, ok, nós 2 corremos, ele vai ficar atrás, ele morre. Então, não dá. Então foi assim, foi uma experiências que eu adorei, gente. Viajar esse Brasil, eu acho que é uma coisa que é fundamental. A gente fica falando muito de São Paulo, fica muito restrita aqui a toda uma selva urbana. O Brasil não é São Paulo. Uma das coisas que me aconteceu há muitos anos atrás, eu tive um convite da CUT para ir a Brasília conversar com os ministros do Supremo Tribunal Federal. Achei isso muito interessante. Havia uma ação de uma empresa dizendo que se a pessoa interrompe o trabalho para se alimentar, que isso descaracterizaria o trabalho em turnos que na legislação chama trabalho em turnos de revezamento, que no fundo é o fato da pessoa trabalhar com equipes que se sucedem ao longo das 24 horas ou das 18 horas, mas mais do que da jornada diurna. Então, eu lembro que foi um dia histórico para mim, porque eu conversei com vários ministros do Supremo Tribunal Federal. E eles perguntavam questões assim, muito triviais, assim, é verdade que quem trabalha em turnos contínuos não pode ir à missa? Veja, as questões religiosas são importantes, porque tem muita gente com convicções religiosas que têm que ser respeitadas. E se a pessoa acha que é importante estar num templo, numa igreja, não importa onde, num determinado dia da semana, para cuidar daquele dia e orar, isso tem que ser respeitado, faz parte, a espiritualidade faz parte da qualidade de vida. É um direito. Então eu lembro que um dos ministros perguntou isso. É verdade que quando uma pessoa trabalha aos domingos, ela não pode ficar com seus filhos? É verdade. Sabe,
Muitas vezes a gente estuda coisas tão complexas, mas quando você olha assim para uma autoridade jurídica que pergunta essas coisas, a pessoa vai ver, será que o brasileiro, o brasileiras, eles têm esse tempo para se dedicar à sua família? Existe um equilíbrio de tempo entre o trabalho e o não trabalho, de forma que a pessoa possa ter outros interesses, possa ter tempo de cuidados, possa cuidar de si e de outros, se assim o desejar. Isso é fundamental. Não seria um direito fundamental? Aí eu queria levantar e aplaudir isso. Então eu lembro que isso foi um momento muito interessante na minha carreira. Assim, quando você percebe O óbvio não é não universal, precisa né? falar. Assim, não é importante só falar para a academia. Você tem que falar para o seu público, para os públicos do seu país ou de outros países, também coisas importantes. E coisas importantes, coisas básicas da vida cotidiana. Né? O pesquisador, principalmente na área da saúde pública, ele não pode se afastar, se ficar trancado numa sala, como se diz, não é nem uma sala, é computador, né? Ele tem que falar para um público muito maior. Então, assim, as atividades de extensão à comunidade, elas tomaram um espaço maior, a divulgação dos novos conhecimentos. Eles são traduzidos para o público de uma maneira mais frequente e melhor ao longo dessa caminhada. Isso eu acho que foi um fato bastante positivo. Então, a minha nova fase, gente, é maravilhosa. Por quê? Porque hoje eu tenho um grupo de acolhimento de mulheres, eu sou influenciadora, eu tenho uma página, um blog chamado Crescente Recomeço. Nele eu falo de moda. O meu blog, ele é para falar que a gente pode estar doente, sim, mas a gente fica bem. Eu quero passar que eu tô viva, que eu sou a nova geração, nós somos uma nova geração de sobreviventes, né? Então eu quero incentivar mulheres, eu incentivo mulheres, eu acolho mulheres, o nosso grupo tem mulheres maravilhosas, eu tenho modelo, eu tenho mulheres em Portugal, mulheres na Suíça, Estados Unidos. Então, uma vai passando para outra, uma vai passando para outra, e é uma corrente. Tanto é que hoje eu não consigo adicionar ser administradora, então eu tenho aquelas que são bem presentes, eu falo, gente, então todo mundo coloca todo mundo no grupo, a gente... E as palestras, eu faço questão, isso dentro da minha empresa também, qualidade de vida, porque eu sempre tive vontade de fazer um trabalho social e nunca tinha tempo. Sabe por quê? Porque a gente acorda de manhã, a gente vive no automático. A gente vive no automático, eu era dessas e eu não tenho vergonha de falar. Tava certo? Não, errado. Não tem essa de ficar se orgulhando de ser workaholic. Não, sabe? isso tá errado, isso faz mal para a saúde, isso não é certo. Então, hoje eu faço tudo com qualidade também, mas eu tenho prioridades. Eu vou gastar minha saúde com o quê? Vale a pena? Eu tenho essa pergunta para mim, eu me questiono, né? Então, hoje, eu tenho outros insights, né? E partindo daí, hoje eu tenho, há 2 semanas, nós lançamos eu tenho um parceiro, um amigo, que inclusive também ele passou por leucemia, né? Pela batalha, nós nos encontramos em um congresso que eu frequento todo ano, eu fui participar de 3 podcasts lá para falar sobre a minha história, e ele era jornalista do congresso, é o maior congresso da América Latina, da Abrale, todos juntos contra o câncer. E eu encontrei com ele e foi um encontro assim de almas, num abraço. E eu falei para ele, eu tenho vontade de levar a minha fala. Aí eu falei, eu queria ter um podcast. Aí ele falou assim, não acredito, eu também. Pronto. E hoje nós temos o nosso podcast, Comigo Ninguém Podcast. Por que Comigo Ninguém Pode? Porque conosco ninguém pode, gente. Não é verdade? É isso. Então, eu influencio mulheres hoje. Eu falo com muito orgulho que eu sou influenciadora, sim. Totalmente. Todo mundo é influenciador. É isso. Todo mundo é influenciador. Uau! Se você, como eu, amou relembrar essas histórias, deixa aqui sua curtida, o seu likezinho, o seu comentário,
compartilhe com as pessoas que você gosta. Se você pode observar, o Elas na Proteção tem uma playlist específica dentro do canal da Revista Proteção que você pode acessar para chegar lá e ver todos os episódios que você quiser. Fica claro o meu agradecimento aos nossos apoiadores e patrocinadores, a Ensel, a MSA, a Marluvas e a AnimaSeg, que nos acompanharam ao longo de toda essa temporada. Hoje, quinta-feira, meio-dia, este episódio vem para a gente resgatar o que foi o início desse podcast e aquecer os motores para a próxima temporada, cheinha de novidades em um novo formato. Deixo aqui o meu abraço, eu sou Fabiana Raulino e em meu nome, da Revista Proteção e da minha queridíssima Carolzinha Varela, fica aqui o nosso boa tarde e até a próxima quinta-feira.